Olá, meus caros estudantes, candidatos ao Enem. Aqui iniciaremos mais uma aula de física, desta vez da parte da mecânica, né? Trabalho, energia e potência. Sou o professor Gentil Teles, sou de carreira da Rede Estadual de Ensino Público do Estado do Ceará. Atualmente presto minhas atividades no Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos, né? SEJA de Tianguá. Tenho formação na engenharia, ciências biológicas, matemática, em nível de graduação. E de pós-graduação tenho mestrado e doutorado também na área ciências da educação e matemática. Bom, esta aula é restrita ao tema trabalho, energia e potência. Na página principal aqui, nesse slide principal de apresentação, temos duas ilustrações, né? Uma na parte superior direita, que é uma ilustração de um buraco negro, e embaixo uma ilustração bem abrangente, né, da física, envolvendo vários aspectos, né, naturais, artificiais, né? Esse slide vamos ver um pouquinho da origem, né, do termo física, né? Está bem relacionado com a natureza, aliás, significa natureza, e se encarrega do estudo das leis, né, que regem os fenômenos naturais, aqueles que podem ser observados, né, experimentados, e que tem relevância, né, para a comunidade científica, para a humanidade, especialmente para a natureza. Não é qualquer experimento, qualquer observação. Algo que possa ser enquadrado, né, nos parâmetros da física, que possa ser comprovado. E, como eu disse, relevante e útil, né, para a comunidade científica e para as pessoas. Nesse slide surge aí uma ilustração da engrenagem, né, que simboliza bem o termo mecânica, porque iremos expor as principais divisões, né, da física, as divisões básicas. Então, a mecânica é em destaque porque é a parte objeto de estudo desta aula. Na sequência, a termologia, né, que estuda a temperatura, ondulatória, que estuda ondas, a ótica, que estuda a luz, a eletricidade, né, que estuda os fenômenos, né, das cargas elétricas, e a física moderna, que surgiu no final do século passado, bem marcante pela física quântica e pela relatividade, né? Bom, essas aí são as principais divisões da física. Surgindo uma figura do robô, também representativa da mecânica, né? Que é a parte da física que estudaremos nessa aula. E suas subdivisões, a cinemática, né, que estuda o movimento, né? Dinâmica, que estuda a causa dos movimentos, a estática, que estuda a ausência de movimento, a hidrostática e hidrodinâmica
estudo relacionado aos líquidos e a aerostática aos fluidos, né? E a aerodinâmica com os objetos, né, suspensos no ar. Descreve bem o movimento dos objetos macroscópicos, né? Objetos vistos a olho nu, por exemplo, um veículo. E surgiu durante a Revolução Científica com a consolidação da física como ciência moderna, tendo nada mais nada menos que Galileu como sua principal referência. Bom, agora vamos para um lembrete, né? Presto atenção dos senhores e das senhoras. Por ser uma área ampla, sugiro que priorize, né, esses 3 temas, né? Trabalho, energia e potência, que são os conteúdos mais frequentes no Enem, pelo menos nas últimas edições. Mas também não deixe de estudar, caso possa, né, temas como a dinâmica, impulso, quantidade de movimentos e outros que também têm exigência dos referidos exames, né, Enem e outros concursos, até concursos relacionados ao trabalho. Interessante e merece ser destacado que esses 3 temas, trabalho, energia e potência, são intimamente relacionados. Não tem como estudar um sem estudar o outro. Também quero lembrar que as questões do Enem apresentam enunciados contextualizados e bem vinculados com os elementos, fenômenos, né, do cotidiano dos candidatos, do nosso cotidiano. São questões de muito texto e, dependendo do seu conhecimento, né, do seu embasamento, você resolve as questões mesmo de física e de outras disciplinas sem necessidade das fórmulas. E aparecendo aí, surgindo aí um símbolo, né, de trabalho, que vamos agora nesse slide ver especificamente trabalho com sua forma básica, né, essa letra grega, parece um T, se encontra multiplicado pelo produto da força, pela distância e pelo cosseno do ângulo, né? Então é uma grandeza escalar porque ela pode ser identificada por um número e pela unidade. Aí eu menciono 2 exemplos, é 1 metro, o número é 1 e a unidade é o metro, é o m, representando o metro, que é a unidade universal de medir comprimento, né? Distâncias. E o tempo, que é o segundo. A unidade é o joule, né, representado pela letra J maiúsculo. E a energia, verdadeiramente, trabalha a energia transferida ao corpo para que esse se desloque. Essa ilustração, uma pessoa transportando caixas de uma pilha para um determinado lugar, certo? Então é bem sugestivo para o trabalho. O trabalho também pode ser definido por essa forma. Variação da energia cinética, né? Se você já tiver a variação calculada, se não tiver, tendo a energia cinética final e a inicial, você calcula a variação. Então, como já disse, repetindo, o trabalho é encontrado pelo produto da força, pelo deslocamento e pelo ângulo, pelo cosseno do ângulo. Pode resultar um número positivo, né? Quando força e movimento agem no mesmo sentido, também conhecido como trabalho motor. Um número negativo, né? Quando a força e movimento são concorrentes, né? Atuam em sentidos opostos, que é o trabalho resistência. E nulo, quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, quando formam um ângulo de 90 graus. E nulo porque você vai multiplicar a força
pelo deslocamento e pelo zero, que é o cosseno do ângulo de 90 graus. Um exemplo do trabalho positivo é você aplicando uma força a um bloco para deslocar de um ponto A para um ponto B. E do trabalho resistência, né, do número negativo, suponhamos que você tente parar um bloco que se desloca no sentido de você. Então você vai aplicar uma força para diminuir a energia cinética desse corpo. Tranquilo? Para fixar, vamos exercitar, né? Tem aqui um exercício, exemplo já do Enem. Esse exercício é grande porque é com base no Enem e também é bem representativo para a questão de compreensão do trabalho, né? Bom, o motor só poderá realizar trabalho e receber uma quantidade de energia. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Agora vamos para as opções. A opção A, liberação de calor dentro do motor seria impossível. Já dá para saber de cara que é errada, né? Porque essa liberação é possível. B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Também sabemos que é errada, porque se controla, né? Os mecanismos do automóvel permitem que seja controlado. Conversão integral do calor em trabalho ser impossível. Aparentemente essa aí é correta, né? Porque o calor não é convertido totalmente em trabalho, no caso do carro, em movimento. Uma perca para outros sistemas ou conversão em outras modalidades. E a D, transformação da energia térmica em cinética, ser impossível, também se sabe que é errado, que é o contrário. A energia cinética é a energia do movimento. E a E, a utilização da energia potencial do combustível ser incontrolável, ela tem a mesma analogia com a opção B. Bom, a questão trata do princípio básico da energia, né, que é a transformação. E vamos analisar os itens, né? Vemos que a é errada, pelo motivo que está mencionado, que eu já comentei. A B também é errada, né? A D também é errada, a E também é errada. Então, a correta é a letra C, né? É impossível transformação total da energia em trabalho. Sempre haverá perda. Nesse caso, pode ser no atrito do pistão ou ao descer e subir. Pode ser para o próprio ambiente, sempre haverá perda. Bom, gente, essa questão da transformação, eu posso citar um exemplo, né, da lâmpada, dessas lâmpadas antigas. Lembra que elas gastavam bastante energia? Inclusive, hoje temos lâmpadas que conseguem transformar mais energia elétrica em luz. As antigas transformavam parte da energia em calor, tinha muita perca de calor, né? Então, essa é uma analogia bem interessante. Também a gasolina que você põe no carro. Um litro de gasolina, durante a combustão, ele tem uma perca gigantesca, próximo da metade em calor. O que é
qual é o trabalho que a queima do combustível deve realizar? Movimento, né? Só que boa parte dele é perdida, né, para o meio ambiente, perdida no aquecimento do motor, como foi mencionado, né, pelo trabalho de subir e descer o pistão e em outras formas. O segundo exercício, né, bastante básico de trabalho, bem simples, onde uma força de 20 N é aplicada sobre um bloco inicialmente parado, né? O ângulo de 60 graus com relação à horizontal, o bloco deslocado por 15 metros. Desconsiderando o atrito, se quer saber qual o trabalho realizado pela força. Bom, se utiliza essa forma, né, a forma clássica do trabalho, que é o produto da força pelo deslocamento pelo ângulo, no caso aí o ângulo foi 60 graus. Então, substituindo o F por 20, que é a força, o D por 15, que é o deslocamento, né? E meio, né? 0,51 sobre 2, que é o cosseno do ângulo de 60. Então, aí nós temos um total de 150 joules. E nessa parte, porque na verdade aqui são 3 aulas, deveria ser 3 aulas, por isso que é um pouco mais longa. Vimos trabalho, vamos ver energia e potência. Bom, aqui encerramos a parte do trabalho. Essa ilustração representa bem a energia, né? Também o buraco negro, gosto muito de buraco negro, já deu para perceber. Bom, a energia pode ser calculada por essa forma também. Força vezes a variação do deslocamento, né? E o cosseno do ângulo. Caso você não tenha esses dados e tenha a massa e a velocidade final e a inicial, pode se calcular também por essa forma, que está dentro do parênteses. Então, um significado bastante abstrato, né? Energia, quantidade sempre conservada, nunca muda, independente do fenômeno estudado, né? No Sistema Internacional de Unidade, chamado SI, abreviado para SI, sua unidade é o joule. Energia, todos, certamente vocês já ouviram falar numa antiga e bem conhecida teoria, natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa definição se aplica muito bem à energia, né? Com mais alguns tópicos sobre energia, né? Realização do trabalho ou mudança de temperatura de um corpo só ocorre pela transferência de alguma quantidade de energia de outro corpo, que pode sofrer transformações e resultar em outras formas, né? As mais conhecidas, a potencial, a cinética, né? A cinética é a energia do movimento, a térmica, né? Elétrica, química, nuclear e outras. Outra unidade também de se medir o trabalho a energia é caloria, né? A caloria, um joule equivale a 4,1 calorias, simbolizado pela expressão cal. Um corpo dotado de energia é capaz de realizar trabalho, isto é, tem a capacidade de produzir movimento, contração de alguma força externa. Um exemplo disso é quando nos movemos contra a ação da gravidade. E nesse caso, né, vamos utilizar a forma trabalho vai ser igual ao produto da massa pela gravidade pela altura. Ok? Há uma relação, eu mencionei lá no início, a relação é muito forte entre trabalho, potência e energia. Então vamos exercitar
aí um problema que pergunta pela variação da energia cinética de um objeto de massa. Ele deu a massa, 5 kg, no plano horizontal, a uma força de intensidade de 50 N e um ângulo de 60 graus, deslocando-se, arrastando-se por 5 metros. Então, aí nós temos as opções. Vamos agora para a resolução. Bom, a partir da definição de que trabalho é a variação de energia cinética, vamos também, pode ser calculado nessa variação pela fórmula do trabalho. Então, substituindo o F por 50, que é a força, o D por 5, que é o deslocamento, né? E o cosseno do ângulo de 60 graus, que é meio. Ok? Aí teremos 125 joules. Isso aí é um problema clássico, básico de energia. Bom, agora surge aí uma ilustração de um veículo, que significa, dá a entender que é um veículo potente, né? E vamos para o último tópico, que é a potência. Potência é calculada por essa fórmula básica. Potência média se encontra pela razão entre o trabalho e a variação do tempo. É uma grandeza física, né, simbolizada pela letra P, pelo P maiúsculo, e sua unidade de medida é o watts, certo? E na verdade é a razão entre a energia produzida, transferida ou transformada e o intervalo de tempo em que ocorre essa transformação. Para contextualizar, eu vou fazer aqui um comentário. Exemplo de, você tem duas pilhas de caixas, uma pilha A e uma pilha B, ambas com a mesma quantidade de caixas e cada caixa com o mesmo peso. Vamos transportar, a pilha A vai ser transportada por uma pessoa X para um determinado lugar. A pilha B vai ser transformada por uma pessoa Y para um determinado lugar. Sendo que essa distância do transporte é a mesma para ambas as pessoas. Bom, quem será o mais potente? Aquele que transportar as caixas para a mesma distância em menor tempo. Tranquilo? Um exercício para fixar melhor. Então, quer saber a potência, o problema é saber a potência média que um corpo desenvolve quando aplicada a ele uma força horizontal com intensidade de 12 newtons por um percurso de 30 metros, sendo que o tempo gasto para percorrê-lo foi 10 segundos. A fórmula, né, da potência média, força pelo deslocamento, força pela variação do espaço percorrido, do deslocamento, pela variação do tempo. Substituindo F por 12, a variação do espaço que já foi calculada por 30 e o tempo por 10 segundos. Resulta em 36 watts. Ok? Só voltando aqui um pouquinho. Melhor, passando aqui, já finalizando, né? Como eu mencionei, esse é um pouco insignificante para quem pretende ter sucesso no Enem ou em qualquer outro exame. Então, eu tenho algumas sugestões de aulas minhas já postas no YouTube, né? Com o tema e o link ao lado. Astronomia, comunicação, consumo de energia, imagens, energia. E chegando ao final, desejo sucesso, agradeço a participação e
espero que vocês exercitem, né? Enem para o Enem, quanto em qualquer outro exame, exercitar, fazer exercício, principalmente esses exercícios das últimas edições do Enem. Ok? Até mais, tchau, tchau. Abraços.